Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada esta que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, inclusive nos lendários Atlântida e Lemúria. Encarnamos também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa programação encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais: a felicidade é possível, ela está próxima de nós, só que para conquistá-la e colocá-la dentro do coração, precisamos arrancar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, como bons jardineiros espirituais, vamos colocar mãos à obra. E neste domingo, temos para nos auxiliar uma passagem dos Evangelhos. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios, onde o apóstolo diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vou repetir as palavras de Paulo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Já comentávamos que as cartas de Paulo são o primeiro tratado mediúnico que foi divulgado para o povo em geral, ou seja, para os cristãos, porque até então a mediunidade era restrita aos templos. Mas com Jesus, ela se derramou pelo povo e depois, com a chegada da doutrina espírita, 2000 anos depois, todo o planeta conheceu e começou a compreender a mediunidade. Então, o que significam estas palavras de Paulo? Utilizando as faculdades mediúnicas de que todos nós somos dotados, em uns a mediunidade está mais evidente, outros está em menos, não podemos nos esquecer que nós somos como um refletor, cujo material da estrutura não tem de comum com a luz que retrata. Não tem nada em comum com a luz. Nós simplesmente somos como um espelho. O espelho, não importa que seja de metal ou de vidro, detém os raios solares, sem comungar-lhes a natureza. E o fio simples transmite o redemoinho eletrônico, ou seja, energia elétrica, sem partilhar-lhe o poder. Entretanto, se o espelho está limpo, consegue reter a benção da claridade. E se o fio obedece à inteligência que o norteia, converte-se em quê? Em portador de energia. Então, esses dois exemplos mostram muito bem como funciona a mediunidade. A mediunidade, então, sem obstáculo, ela é mensageira de instrução e refazimento, esperança e consolo. É que normalmente nós pensamos na mediunidade como sendo através da psicografia, que é a escrita, ou da psicofonia, que é a fala,
para receber mensagens dos espíritos, não é assim? É, todos nós gostamos de receber mensagens de parentes nossos que retornaram à pátria espiritual, amigos que já não estão mais conosco, dos nossos protetores. É normalmente assim que a gente vê a mediunidade, só que a mediunidade serve, não, porque recebemos não só notícias, mas conhecimento através da mediunidade. Ela serve de refazimento. Ela nos ajuda muitas vezes, quando estamos em dificuldade, a voltar para o bom caminho. E também funciona como esperança. Mas como esperança? Esperança de dias melhores quando retornarmos à pátria espiritual. Porque a mediunidade é a prova simples de que a vida continua depois da morte, com os espíritos se comunicando conosco. E serve também de consolo, porque aí nós percebemos o estado em que estão nossos entes queridos que conseguem se comunicar através da mediunidade. Então, todavia, às vezes, o espelho se turva, fica sujo. Por quê? Porque precisa de conserto, de reajustamento. Então, é por isso que todos nós que temos a mediunidade um pouco mais em evidência, precisamos estudar para que possamos aí ser bons médiums. E também procurar aumentar as nossas virtudes, as nossas qualidades, para que bons espíritos venham até nós para nos trazer suas comunicações ou para que possamos ser seus auxiliares no esclarecimento, no consolo, àqueles que já retornaram à pátria espiritual e muitas vezes não compreendem a sua real situação. Acreditam que estão nas residências, nos locais onde eles eram caros. Pense nisso, um bom domingo e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.